A linguística é uma ciência recente que se inaugurou no início do século XX. Ela tem como objetivo o estudo da linguagem verbal humana com base em observações e teorias que possibilitam a compreensão da evolução das línguas. Ela é responsável também pelo estudo das estruturas das palavras, expressões e aspectos fonéticos de cada idioma. A linguística divide-se em linguística geral, que fornece modelos e conceitos que servem para a fundamentação da análise das línguas, oferecendo um panorama geral da disciplina, embora não se dedique a fazer detalhamentos. A linguística sincrônica, ou descritiva, que descreve a língua no tempo, analisa as relações existentes entre os fatos linguísticos e fornece dados que comprovam ou não as hipóteses que se dedicam mais a construir modelos teóricos em vez de descrevê-los. A linguística diacrônica ou histórica se dedica aos estudos das modificações sofridas pela língua ao longo do tempo. Essa área analisa as manifestações linguísticas ocorridas no decorrer do tempo. A linguística teórica procura estudar como as pessoas fazem o uso das linguagens para se comunicar e quais propriedades que as diferentes linguagens possuem em comum. Também busca entender qual conhecimento uma pessoa deve ter para fazer o uso da linguagem, bem como busca compreender como as crianças adquirem a capacidade linguística. A linguística aplicada procura soluções para problemas ligados ao ensino das línguas, à tradução ou a distúrbios de linguagem. Ao estudar a língua, a linguística leva em conta os aspectos de fonética, que corresponde aos sons da fala, fonologia, que são os fonemas, morfologia, que é a formação, classificação, estrutura e flexão das palavras, síntese, que trata das relações das palavras com as outras orações, e semântica, que corresponde à significação das palavras. Trata-se de um fenômeno que acontece em uma mesma língua quando práticas de alguns grupos sociais, de uma época ou de um lugar, modificam as características da língua de seus falantes. Essa variação é decorrente de um sistema linguístico que é inconstante e comporta distinção de cunho estilístico, regional, sociocultural, ocupacional e etário. Os estudos da linguística passaram a ganhar destaque a partir do século XIX. Nesse período, o objetivo era classificar as línguas do mundo com base em suas afiliações, bem como descrever o desenvolvimento histórico dos idiomas. Inicialmente, foram estudadas línguas indo-europeias. Com o avanço dos estudos, os linguistas perceberam que algumas línguas tinham estruturas diferentes do padrão europeu, e assim, nasceu a necessidade de desenvolver uma teoria e métodos de análise da estrutura das línguas. O fundador dessa ciência foi Ferdinand de Saussure, um linguista suíço cujas contribuições e muito auxiliaram para o caráter autônomo adquirido por essa ciência de estudo. Saussure ministrou 3 cursos de linguística entre 1907 e 1910 na Universidade de Genebra, e após sua morte, 2 alunos seus compilaram todo o conteúdo fornecido por Saussure em seus cursos e criaram o livro Curso de Linguística Geral, que apresenta distintos conceitos que culminaram para o desenvolvimento da linguística moderna. As dicotomias de Saussure são língua e fala, significado e significante, sintagma e paradigma, sincronia e diacronia. Sobre a língua e a fala, Saussure aponta que entre 2 elementos há uma diferença que os demarca. Enquanto a língua é concebida como um conjunto de valores que se opõem uns aos outros e que está inserida na mente humana como um produto social, razão pela qual é homogênea, a fala é considerada como um ato individual, pertencendo a cada indivíduo que a utiliza, sendo, portanto, sujeita a fatores externos. Significante e significado. Para Saussure, o signo linguístico se compõe de 2 faces básicas: a do significado, relativa ao conceito, isto é, a imagem acústica, e a do significante, caracterizado pela realização material de tal conceito, por meio dos fonemas e letras. Sintagma e paradigma. Na visão de Saussure, o sintagma é a combinação de formas mínimas numa unidade linguística superior, ou seja, a sequência de fonemas se desenvolve numa cadeia em que sucede o outro e 2 fonemas não podem ocupar o mesmo lugar nessa cadeia. Enquanto que o paradigma, para ele, se constitui de um conjunto de elementos similares, os quais se associam na memória, formando conjuntos relacionados ao significado, o campo semântico. Como o autor mesmo afirma, é o banco de reservas da língua. E, por fim, sincronia e diacronia.
Saussure, por meio dessa relação dicotômica, retratou a existência de uma visão sincrônica, o estudo descritivo da linguística em contraste à visão diacrônica, estudo da linguística histórica materializado pela mudança dos signos ao longo do tempo. Tal afirmação, dita em outras palavras, trata-se de um estudo da linguagem a partir de um dado ponto do tempo, visão sincrônica, levando-se em consideração as transformações decorridas mediante sucessões históricas, visão diacrônica, como é o caso da palavra vós-me-sê, você, se e vc.